Oi, oi, gente! Está começando o primeiro episódio do podcast PRAC na Escuta. Eu sou Clara Santos. E eu sou Ângelo Medeiros e nós somos estudantes de Educomunicação. E estamos aqui para essa nova etapa da comunicação da PRAC, para trazer informação para todos vocês da comunidade da UFCG. E para começar com o pé direito, a gente precisa explicar o porquê PRAC na Escuta. Porque é a informação que você quer, do jeito que você entende. E hoje, claro, o episódio é especial. Isso. Que nós trouxemos aqui Reginaldo França. Uhul! Reginaldo França é o pró-reitor da PRAC e a gente vai conversar com ele sobre como é que funciona a PRAC, como é que pode ajudar na nossa vida acadêmica, não é mesmo? Isso, exatamente. Então, enfim, Reginaldo, obrigada por vir, por Tá aqui, né? Calma. Ele é muito ocupado. Eu sei que é Exatamente. difícil ver uma celebridade dessa aqui. É claro, eu fiquei até nervosa, minha gente. Eu fiquei até nervosa. Eu dou autógrafo desse. Seja bem-vindo, Reginaldo. Obrigado. Muito obrigado Obrigado, por vir, por Clara. estar aqui. Eu que agradeço o convite. E para dar início ao nosso programa, vamos conhecer quem é Reginaldo. Reginaldo, quem é você? Como é que você chegou na PRAC? Quais são suas motivações? Bom, vamos lá, né? Um oi para todo mundo, né? Obrigado aqui por esse momento de diálogo, de conversa, de construção de conhecimento. Costumo dizer que a gente utilizar o espaço da comunicação como espaço de socialização de informação, né? Mas eu sou Reginaldo, sou assistente social formado há 18 anos, sou mineiro, né? Tive a alegria de passar no concurso aqui na UFCG em 2016. Vim embora para o sertão, né? Estou em Souza, sou lotado no campus de Souza, no curso de serviço social. E depois que eu vim para cá, me apaixonei pelo sertão, me apaixonei pelo Nordeste e não voltei mais para Minas, né? E aqui estou, finquei raízes, né? Que é um espaço... O Nordeste é um espaço muito, muito lindo da gente construir relações humanas e relações de trabalho também, né? Então, estou na universidade desde 2016 e aí tive a alegria de ter sido convidado pelo Camilo e pela Fernanda no final de 2024 para assumir a pró-reitoria de assuntos comunitários, né, ou de assistência estudantil, que também já venho de uma trajetória bem mais antiga de gestão de entidades públicas em Minas, né, e dentre elas também uma experiência longa, né, durante quase 10 anos na assistência estudantil de uma instituição privada, né, que eu trabalhei como assistente social em Minas um pouco antes de vir aqui para Paraíba assumir o concurso. Então, tem aí um tempinho de trajetória nas políticas, principalmente de assistência estudantil, assistência social e também na saúde, né? Então, acho que isso pode contribuir um pouco para a construção aí da pró-reitoria que a gente tanto almeja. Isso. Então, para a gente continuar, além disso, o que mais te atrai no trabalho da PRAC e o que te motiva todo dia no seu cargo? Olha, eu costumo dizer que a PRAC é desafiadora porque o seu funcionamento, a sua estrutura enquanto uma política, tanto institucional como uma política pública, ela possibilita que o aluno se fixe na universidade. E a gente entende a pró-reitoria a partir de um sistema, de uma organização que ela impacta diretamente no ensino, na graduação, na pós-graduação, na permanência desse aluno dentro da universidade. E aí eu acho que isso é um desafio, porque o desafio de gerir uma política dessa magnitude numa universidade como a nossa, que é multicamp, que aí também tem as características regionais de cada campus da UFCG, de cada camp da UFCG, ela se torna desafiadora porque é preciso entender essa dinâmica, conhecer essa realidade do estudante, né, das nossas comunidades estudantis, e a partir disso, né, a partir dessa construção desse diálogo construído na base, que eu costumo dizer, né, de entender com o aluno, né, para o aluno, qual é a necessidade do coletivo. Eu acho que é isso que estimula na pró-reitoria de assuntos comunitários a pensar estratégias de enfrentamento à evasão da universidade, por exemplo. Né, porque é preciso entender que a determinação socioeconômica na vida do sujeito, não só do estudante, mas na nossa vida como um todo, ela é determinante a partir do momento que ela te possibilita continuar um projeto de futuro, como terminar uma graduação, por exemplo, né? Mas também, ao mesmo tempo, ela te impossibilita que isso seja almejado, né? Então, a política de assistência estudantil,
ela emerge, ela é construída, constituída e pensada dessa maneira a partir da fixação do nosso estudante neste espaço universitário. Porque não basta democratizar o acesso à universidade pública, aí nós estamos falando de universidade pública, né? Não basta democratizar as formas de acesso, sendo que a gente não tem condições de permanência desse estudante dentro da universidade. E ainda assim, acaba sendo muito aquém, porque nós temos uma política de assistência estudantil ainda muito limitada em termos orçamentários, né, por parte do Ministério da Educação. É preciso que se volte um olhar para entender a centralidade dessa política, para que um aluno da licenciatura, para um curso de medicina, para um curso de comunicação, ele consiga concluir e a universidade cumprir o seu papel de formação, não só a formação de conhecimento, mas de uma função social também. Porque é por meio desse processo de acesso à educação que a gente consegue modificar as nossas condições individuais de existência, né? O famoso vou pegar o meu diploma, mas também de quando a gente pensa enquanto sistema, enquanto conjunto, da melhoria da condição de vida de um coletivo, né? De uma pequena cidade ou de uma comunidade quilombola, né? E isso faz com que as formas de desenvolvimento social elas sejam determinadas pelo acesso à educação. E aí esse acesso à educação também é determinado pelas formas de permanência. E aí a assistência estudantil, ela entra como uma forma de garantir com que o aluno tenha condições, e aí quando a gente diga condições também materiais, de continuar os seus estudos. Sim. E isso sim é democratização do acesso. Aí eu costumo sempre pensar que esse é o desafio que move todo dia de manhã a gente vir aqui para a universidade e pensar essa coletividade, pensar essa universalidade enquanto política pública. É trazer uma coisa mais democrática, né? Uma coisa mais para todo mundo, para né? todo mundo, para todo mundo. Muito massa. Para todo mundo. Embora ainda tenha dificuldade, porque eu costumo dizer, política pública não se faz só com boa vontade. Você tem que ter boa vontade, tem que ter ânimo, tem que ter conhecimento, mas precisa de recurso público, a gente precisa de dinheiro. Claro. Para se fazer uma política, por exemplo, como a assistência estudantil, que é constituída a partir da transferência direta de pecúnia, né, ou de recurso público para o estudante, é preciso que tenha dinheiro, não basta boa vontade. A gente tem boa vontade e rostinho bonito, ele não faz uma política pública, precisa de ter noção gerencial, noção administrativa, conhecimento sobre a política. E o principal é entender quem são esses grupos atendidos pela política de assistência estudantil. Aí sim o desafio de fazer o gerenciamento do orçamento, né, do dinheiro público que é destinado pelo Ministério da Educação para a política de assistência estudantil, com os grupos prioritários que estão previstos na Política Nacional de Assistência Estudantil. Sim. Então, para a gente complementar, né, quais são os principais serviços que a PRAC oferece, né? E quais desses serviços são os mais acessados pelos alunos? Claro, é o seguinte, eu costumo dizer isso, que a UFCG conseguiu estruturar uma política de assistência estudantil que ela é diferenciada no Nordeste, entendendo a nossa posição estratégica como uma universidade de médio porte no interior, né, do Nordeste. Hoje nós temos 16 auxílios. Quando a gente fala de auxílio, a gente está falando de auxílio em pecúnia, né? Transferência direta do recurso público para o estudante público-alvo da assistência estudantil. E quando a gente está dizendo auxílio, nós estamos dizendo política pública, né? Um recorte da política pública da assistência estudantil para determinados segmentos. Por exemplo, como auxílio creche, o auxílio à graduação, o auxílio à inclusão digital. São auxílios que são destinados a particularidades e especificidades dessa necessidade dos estudantes. Por isso que quando a gente pensa uma política, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a realidade. Entender essa demanda, mapear essa demanda, conhecer essa realidade e pensar estratégias de intervenção pública, de política pública, para o atendimento dessas necessidades. Eu costumo sempre reforçar, ainda que limitado, a gente consegue fazer uma capilaridade da política pública da assistência estudantil na UFCG, porque nós temos aí um rol de 16 auxílios, né, entre os programas, serviços e auxílios da PRAC, para fazer com que esse público seja atendido. A PRAC consegue atender todo mundo? Não consegue. Não consegue por conta da limitação orçamentária. Por isso que a gente sempre trabalha
na perspectiva dos critérios. Os critérios de acesso aos auxílios da PRAC são definidos. O critério base é definido pela Política Nacional de Assistência Estudantil, né? Uma legislação que foi promulgada o ano passado, em julho de 2024. Então, ela vai definir o que a gente chama de corte de renda e os condicionantes sociais que entram no cômputo para fazer essa avaliação socioeconômica por parte das e dos assistentes sociais da universidade. A gente poderia atender todo mundo? Deveria. Porque se a gente está falando de permanência estudantil, a gente está falando de condições para que esse aluno esteja na universidade. Mas a título de conhecimento, para vocês terem ideia, hoje nós temos o maior auxílio em volume, é o AEG, o Auxílio de Ensino e Graduação. Hoje a gente tem 1.919 alunos recebendo o AEG, então ele é o maior auxílio de capilaridade, quando a gente fala de quantidade de pessoas atendidas, e mesmo assim a gente tem uma fila de espera gigantesca, porque quase todo mundo enquadra nesse perfil, só que a gente tem um sistema de ranqueamento, que é um sistema que foi criado dentro da própria universidade, para que ele seja justo, né? Para ter a justiça de que o aluno que mais precisa é o aluno que tenha o acesso. E aí nós temos, né, o sistema de residência, sistema de restaurante universitário, mas hoje, né, excluindo o RU, por conta das particularidades dos alunos que acessam de 100%, né, integralmente a refeição, os alunos de 50%, em auxílio de transferência direta nós temos o auxílio ao ensino da graduação, que é o AEG. É o maior e o mais acessado. Na realidade, é o mais buscado e o mais acessado, porque ele é o que tem maior quantidade de vagas para acesso dos estudantes. Sim. E em caso de desafios econômicos e sociais na universidade, como é que funciona? Como é que faz para... Como que garante esse apoio? Olha, equalizar isso é sempre muito difícil. Aí é um dos desafios do trabalho também, né? Como na condição... Até porque eu não deixo na minha natureza da minha formação, por ser assistente social, né? E ser gestor dessa política, né? Equalizar, porque quando a gente está falando de acesso de direitos sociais, nós estamos falando de acesso de igualdade, a igualdade de acesso, né, condições de permanência. Só que a política pública no Brasil ela é construída nos últimos 90 anos, principalmente depois da Constituição de 88, ela, com exceção da saúde, que é universal, as políticas que são aquelas que nós chamamos de contraprestação, né, ou seja, a gente tem que provar que tem necessidade para acessá-las, elas sempre foram um desafio. Sempre foram um desafio porque ela é muito subfinanciada. A gente tira o exemplo da política de assistência social, por exemplo, né? Que é muito subfinanciada em uma população gigantesca que busca seus atendimentos nas unidades da assistência. E a assistência estudantil não é diferente. E aí eu costumo dizer para a nossa equipe que a gente tem uma equipe de servidores muito boa, né? Tanto aqui na sede quanto nas coordenações locais, que são os outros 6 campos da UFCG, de equalizar. A gente tem que tentar equalizar o máximo possível, porque equalizar a gente dá as mesmas condições de permanência para esse estudante. E aí nós temos hoje, por exemplo, um orçamento que foi aprovado, um projeto de lei orçamentária de 18 milhões de reais, que foi para o Congresso, sofreu uma alteração, né? A PRAC deve ter perdido aí em torno de 600 mil reais quando ela foi finalizada pelo Congresso. E a gente pode pensar, de 18 milhões e 600 mil reais não é nada, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro tirado de uma política que já sofre com corte, né, nos últimos anos. E aí, pensar esses 18 milhões de reais é pensar esse público que nós atendemos, a quantidade de alunos que nós atendemos. Fica, inclusive, aqui uma dica para os alunos, para os estudantes e as estudantes: acessem o portal da PRAC e aí na primeira aba lá tem assim, um painel de auxílios. Esse painel de auxílios é o que a gente chama de controle social. Quando a gente acessa ele ali, a gente vai ver por auxílio, por ano, o que a gente está despendendo de recursos financeiros para atender esses alunos. A gente não localiza o nome dos alunos lá, são o quantitativo. O quantos alunos receberam auxílio à graduação no ano de 2024. Estarão listados lá todos os auxílios e o valor global. Porque isso é uma forma de controlar também a gestão pública. O nosso estudante, o estudante da PRAC, a gente sempre trabalha isso, de que ele deve participar desse processo.
No entanto, que nós temos, né, uma comissão, nós temos uma comissão que é prevista na Resolução 02/2023, que é a de monitoramento e avaliação, que a gente tem chamado de Comissão de Controle Social. Ela é composta por servidores da PRAC, por um membro da gestão da PRAC, que é a Coordenadora Geral de Assistência Estudantil, 2 alunos representando o DCE e 2 alunos representando os beneficiários da política de assistência estudantil. Então, eles têm encontros mensais que eles avaliam a política de assistência estudantil dentro da UFCG e, consequentemente, avaliam o nosso trabalho também. Porque a esfera de controle social ela é para isso, né? Ela tem que ser provocativa, ao passo que ela precisa de sinalizar para a gestão onde nós precisamos alocar recurso financeiro. E aí é que vem a chave da coisa, né? Fazer uma gestão de um público cada vez mais crescente, mais alunos e alunas recorrendo à PRAC e menos recursos se torna um desafio, porque tentar equalizar isso é muito difícil. E a equalização disso não é algo da minha cabeça, né? Eu não durmo à noite e acordo e falo, hoje eu vou fazer isso porque eu acho que isso a gente equaliza, né? Existem metodologias, né? Metodologias validadas, que nós, como assistentes sociais, por exemplo, temos a nossa formação. E aí buscar isso é buscar as formas de acesso, garantir as formas de acesso para esse estudante. Mas é um desafio, né? Orçamento e necessidade é sempre um desafio na política pública. É muito mais complexo do que a gente imagina, né? Exato. A gente acha que é um dinheiro lá e sai mandando no Pix. Como a gente estava comentando, faz né? Faz o Pix. Faz um Pix. Não é assim. É mais complexo. É dinheiro público, é recurso público que nós somos responsáveis por ele. O processo é muito grande. É muito grande. Nós temos um processo administrativo que envolve a PRAC, envolve Pró-Reitoria de Gestão Administrativa e Financeira, setor de contabilidade, secretaria de planejamento, setor de empenho, de liquidação, até que esse recurso seja pago, né? Que ele caia na conta do aluno. Não é simplesmente um Pix que o professor Reginaldo vai lá e encaminha. Quem dera fosse assim. Mas não pode ser, porque é dinheiro público. Sim. E a gente, outra coisa, uns spoilers aí pra vocês. Talvez, se vocês queiram, né? Talvez, caso vocês queiram que apareçam mais setores, mais pessoas que trabalhem nessas áreas de financeira, vocês falem mesmo no Instagram que a gente pode trazer aqui pra vocês. Pode falar no YouTube também. Ou comenta aqui embaixo, gente, quais são as sugestões que vocês querem que a gente discuta aqui com a gente, tá certo? É participação. Essa é participação, né? Claro, exato. A gente tá aqui pra escutar todo mundo, né? Exatamente, porque é PRAC na escuta. Exatamente. Então, você pode falar sobre o papel que a PRAC tem em eventos e iniciativas que promovem a integração dos estudantes e como a PRAC tem trabalhado para fortalecer a diversidade e a inclusão? Muito bem. Boa pergunta, né? É um pouco isso, claro, que eu já estou falando desde o início, que eu acho que a gente precisa de construir esse conhecimento a partir do diálogo, da fala, da exposição, né, desse diálogo, olhando para o olho do estudante, da estudante, né, para tirar as dúvidas. Hoje, nós temos dentro da estrutura da PRAC o pró-reitor, uma coordenação geral de assistência estudantil e os setores administrativos, né, que nós temos, e os setores técnicos, que nós chamamos dos núcleos técnicos. Hoje, a PRAC tem um núcleo de serviço social, composto por assistentes sociais, o NUPSI, que é o núcleo de psicólogos, né, dos psicólogos da Pró-Reitoria, o núcleo de assistência à saúde, que aqui chamam carinhosamente de postinho médico odontológico, não é posto médico odontológico, é núcleo de atenção à saúde, tá, do estudante, o complexo de esportes, né, que são os educadores físicos, e a nutrição. A gente entende isso como câmaras técnicas, né? São profissionais técnicos que subsidiam nossas ações enquanto gestão da política pública. E aí, a gente sempre trabalha nessa perspectiva, a PRAC é estruturada nessa perspectiva, de que é uma ação combinada, é um processo de trabalho combinado de todos os setores, dialogado com os demais setores da universidade, principalmente o que a gente chama de pró-reitorias acadêmicas, né? Pós-graduação agora que os alunos também vão entrar para assistência estudantil, e os alunos da graduação por meio da PRE. E aí a gente está começando, vou dar um spoiler rápido, né? Que vai sair uma notícia essa semana, que nós estamos criando uma coordenação nova dentro da PRAC. Não está previsto no regimento interno da universidade, mas a gente vai fazer isso por resolução, para encaminhar para a Câmara de Gestão Administrativa, Câmara Superior de Gestão Administrativa Financeira,
que nós vamos criar a coordenação de ações afirmativas, diversidade, inclusão e direitos humanos, mais carinhosamente conhecida como CADID, né? Essa coordenação, ela vai fazer uma articulação de todas as políticas da universidade. Uma ponte. Ela vai ser ela vai se constituir como uma ação institucional para a gente trazer para o debate, a nível da assistência estudantil, aquilo que a gente ainda não consegue fazer administrativamente, por conta dessa limitação administrativa, falta de servidor, que é um problema crônico, né? Que agora vai ser resolvido aí um pouco com o concurso que está chegando. Mas essas ações afirmativas de diversidade, de inclusão e direitos humanos, ela tem um foco. Mulheres negras, negros, negras, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência. Por quê? Porque é uma perspectiva de ações afirmativas no sentido de ação política. E quando eu falo de ação política, eu estou falando de ação política a partir da política pública, né? Porque a UFCG foi implantando durante os anos medidas muito locais, né, nesse segmento. Por exemplo, violência contra a mulher, assédio sexual, assédio moral. E o que a PRAC vai fazer no âmbito dos estudantes de graduação e pós-graduação é a articulação de todas essas políticas. Porque ela precisa de ser articulada com a política, né, a política mais universal, que são as políticas garantidoras de direito, como uma forma de garantir a sujeitos e sujeitas do processo acesso à informação, por exemplo. Né? Nós não temos um mapeamento exato hoje. Quem são nossos alunos quilombolas? Quem são nossas alunas indígenas? Quem são nossos alunos e alunas com deficiência? Porque é tudo muito pulverizado. E aí essa coordenação ela vai fazer uma articulação conjunta com com as demais esferas dentro da administração pública da universidade para a gente entender quem são esses alunos. E aí, entendendo quem são esses alunos, a gente tem condições de ações interventivas por meio da política de assistência estudantil ou as demais políticas da universidade, de ações de intervenção, né, de realizar intervenção. Então, hoje, se você perguntar assim, Reginaldo, vocês conseguem mapear quantas alunas, por exemplo, podem ter sido vítimas de violência doméstica nos últimos anos? Alunas nossas da UFCG, nós não temos esses dados. Esses dados não são sistematizados. Porque quando a gente sistematiza esses dados, a gente tem que pensar imediatamente formas de intervenção. Porque não adianta eu mapear, fazer com uma lista de violações de direitos humanos, por exemplo, fora ou dentro da universidade, que a universidade não está isenta de acontecer assédio sexual, assédio moral, assédio psicológico, não está isento. Inclusive é um espaço que reproduz muito isso, que a gente precisa de combater. Mas não adianta eu pegar uma lista de problemas e não fazer nada com eles. Nós precisamos de articular com a política pública. A política pública ela precisa de responder a essa necessidade. E aí, automaticamente, a universidade pensar ações estratégicas, institucionais de intervenção. Então, a CADID, né, essa coordenação de ações afirmativas, vai vir com uma equipe muito massa que a gente está compondo, né? Tá vindo uma colega assistente social aí para sua coordenação também. Logo, logo a gente... É só um spoiler, né? Logo, logo a gente dá mais informações sobre. E que a gente vai pensar essa multidiversidade que nós temos dentro da UFCG. E aí, pensando o UFCG, nós estamos pensando no UFCG, Cajazeiras, Souza, Pombal, Patos, Coité, Sumé e Campina. Nós precisamos de entender a universidade como uma só. Não são ações para Campina Grande, são ações integradas da universidade, respeitando as particularidades de Souza, Cajazeiras, Pombal. As particularidades elas precisam ser entendidas. E aí é nesse sentido que a gente vai mapear para a gente fazer a interlocução do que a gente tem de auxílios, por exemplo, né, de ações práticas de pagamento em pecúnia, por exemplo, com ações de incidência política e orientativa de informações. Massa, muito massa. A gente recebendo informações quentíssimas Depois do feriado. Bem, e agora a gente vai para as dúvidas mais recorrentes. No Instagram, normalmente o pessoal pergunta muito, né? Então a gente trouxe para você, Reginaldo, algumas perguntas das pessoas. Quer começar, Clarinha? É claro.
Então, a primeira dúvida é... Da bala, claro. Como posso me inscrever para solicitar auxílios da PRAC? Essa é uma pergunta bem recorrente, né, no Instagram. E principalmente para os novatos que vão entrar agora, em 2025. Tem os feras, né? Sejam bem-vindos, feras. É claro. Claro, é uma pergunta muito recorrente. E nós trabalhamos aqui na PRAC com cadastramento socioeconômico. A UFCG é uma das poucas universidades no Nordeste que a gente tem conhecimento que já trabalha com cadastramento socioeconômico. O cadastramento socioeconômico é como se fosse uma porta de entrada para os programas e serviços da PRAC, né? Então, foi feita agora a abertura de um edital. Esse edital fica aberto durante o ano, né? O aluno pode fazer o cadastramento e o recadastramento. E esse cadastramento consiste em quê? Ele vai colocar ali, por enquanto está sendo o SEI, mas já vai ser no SIGA também, para facilitar a vida de todo mundo. Ele vai colocar as informações no processo SEI, que são aquelas informações que mapeiam essa realidade social do aluno. Né? Quando a gente pergunta ali no cadastramento socioeconômico, e não é coisa de fofoca, né? São informações que subsidiam ações práticas da pró-reitoria, porque é por isso que existe metodologia. Então, quando você pega o formulário socioeconômico, você olha lá e fala assim, não tem sentido, por que eles estão perguntando quantas pessoas moram na minha casa? Se a minha casa é na zona rural ou na zona urbana? Se tem pessoa com deficiência na minha casa ou se não tem? Essas informações, elas subsidiam os assistentes sociais da UFCG para suas avaliações. Por quê? Quanto mais informações da vida socioeconômica desse aluno nós temos, melhor a gente consegue pensar estratégias de alternativas nas políticas públicas, né? Então, a gente sempre diz, quando for preencher o formulário socioeconômico, preencha com a realidade. Quem é a sua família? Quem mora com você? Quem trabalha? Quem não trabalha? Quem recebe Bolsa Família? Quem recebe BPC, por exemplo? Essas informações, elas são sigilosas, né? Essas informações, eu como pró-reitor, eu não tenho acesso, tá? Quem tem acesso são só as assistentes sociais da universidade, porque isso é protegido por sigilo profissional, né? As assistentes sociais têm um conselho, nós, assistentes sociais, temos um conselho profissional que nos fiscaliza. Então, ninguém mais tem acesso, só as assistentes sociais. É uma relação de sigilo. Então, quando a gente preenche essas informações mais próxima do real possível, melhor a gente subsidia as informações que vão para um sisteminha que nós temos dentro da PRAC, chamada Just2, né? Que é o sistema que faz o ranqueamento, que dá a classificação dos alunos em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. Então, o cadastramento ele é a porta de entrada. Quando o aluno está cadastrado, a gente tem uma base de cadastramento, e quando a gente solta o edital, porque o UFCG adotou já nos últimos anos uma coisa muito massa, que é o edital unificado. O edital, ele coloca todos os auxílios e benefícios da UFCG dentro de uma única chamada, e aí a gente publica. Isso é ampla publicidade, por isso que peço mais uma vez, acesse o Instagram da PRAC, acessem o site da PRAC, que está ali dentro do site da UFCG, porque todas as informações relacionadas aos auxílios estão lá. As resoluções, os editais, as regras de acesso, os valores dos auxílios, a temporalidade de pagamento desses auxílios. Então, basta dar um clique. Moçada aí, jovem, para de ficar rolando o feed, né, de ver notícia do Fofocalizando, que é bom também, mas olhem lá no site da PRAC, no Instagram da PRAC, essas informações estão lá. São informações muito fáceis de absorção. E aí, quando o aluno passa por esse cadastramento, a gente tem um banco de dados. E aí, quando a gente publica o edital unificado, o aluno vai lá e ele fala, olha, eu acho que eu me enquadro neste ou neste auxílio. E aí ele vai marcar o auxílio que ele tem necessidade. Se é RU, se é moradia estudantil, se é AEG, se é auxílio creche, ele escolhe, né? Existem condicionalidades, porque tem auxílios que você não pode acumular com outros, né, previstos em resolução. E aí, por isso que tem que conhecer. Por isso que o aluno fala para o aluno precisa de conhecer o marco regulatório da PRAC, porque é uma forma de você ter acesso à informação correta. E aí, quando o aluno ele faz essa solicitação no edital unificado, isso vai para a avaliação socioeconômica e é feito o ranqueamento. E aí, o ranqueamento, quando a gente publica a lista, é sempre uma reclamação. Entendo demais a reclamação dos alunos, também reclamo sobre isso, porque é aquilo que a gente falava no início aqui desse podcast. É muita gente necessitada, é muita gente precisando e pouco recurso financeiro para a gente conseguir
com que todos estejam dentro da política de assistência estudantil. Por isso que a informação que é colocada no cadastro socioeconômico precisa de ser a mais fidedigna possível para garantir as formas de acesso aos auxílios da PRAC. Sim, sim. Então, no caso, para se inscrever, eu entro lá no SEI ou é no SIGA? Você vai entrar, por enquanto, ainda é no SEI. No SEI. Ainda é no SEI. Inclusive, a gente está com uma chamada aberta para o cadastramento socioeconômico e recadastramento. O aluno vai lá, atualiza as informações. Sim. Porque de um ano para outro, as suas informações elas podem mudar. Você pode ter alguém que esteja desempregado, alguém que tenha arrumado um emprego. E isso precisa de ser atualizado. Porque quando sair o edital unificado, e o nosso edital deve estar para sair, porque o orçamento está para chegar na universidade, o aluno já está com o seu cadastramento certinho, validado pelas assistentes sociais, e aí ele está liberado para conseguir acessar o edital unificado para acesso aos auxílios da PRAC. Entendeu. Entendeu? Bem, outra dúvida que perguntam muito é quais são as opções de moradia estudantil disponíveis? Vamos lá. Moradia estudantil. Hoje, a UFCG, sede, não tem residência universitária, né? Inclusive, a gente já está com alguns estudos aí de pensar a construção, uma possibilidade de construir a residência estudantil daqui da UFCG, sede, porque hoje os alunos que recebem aqui o auxílio residência universitária são alunos que viviam em apartamentos locados pela universidade, né? Apartamentos da comunidade que a gente locava por licitação. Hoje eles recebem um auxílio de R$ 1.200, nós temos 20 alunos inseridos nesse programa, só que esse programa não entra mais aluno, né? Então, os alunos que estão, à medida que for encerrando, a gente vai finalizar o programa da residência do auxílio à residência universitária daqui, porque a gente precisa de ter uma residência para os estudantes daqui da sede. E aí nós temos residência em Coité e Sumé, Patos, Pombal, Souza e Cajazeiras. O ingresso no auxílio na residência universitária se dá via o edital unificado, porque é lá que consta todos os auxílios em pecúnia da UFCG, mas também dos programas. A residência universitária entra como um programa. Então, o aluno pode ir lá escolher, olha, eu sou de fora, sei lá, estudo no CCJS em Souza, mas sou de Campina, não tenho condição de manter uma casa, uma república, um apartamento em Souza. Então, eu entro como público da assistência estudantil, vai lá, seleciona a residência universitária, porque a quantidade de vagas dispostas em cada residência da UFCG tem uma dimensão, né? Em Souza, eu acho que tem capacidade para 116 alunos e alunas, se eu não estiver enganado, separados em residência feminina e residência masculina. Então, ele pode escolher, ele pode também colocar lá o auxílio à graduação, ele pode colocar o auxílio creche, porque depois que vai ver o que é acumulável ou não e o que se enquadra nesse auxílio. Mas a residência hoje, a gente tem uma procura até aquém do que a gente observou alguns anos atrás, né? Souza, por exemplo, a gente tem sempre vaga disponível, né? Isso é o comportamento também que muda. O perfil do aluno muda com o passar dos anos. Às vezes é aluno que desloca da sua cidade para Souza ou para outro campo para estudar e volta, né? Não mora na cidade. Então, sempre em alguns campos a gente tem mais vagas, né? Outros a gente tem a residência sempre lotada, sempre cheia, né? Com a capacidade máxima. Mas o acesso à residência é via o edital unificado. E aí faz a escolhazinha lá da residência. O bom é que com o edital, né, a gente não tem que se inscrever em cada um. Imagina se a gente tivesse que colocar. Porque eu acho que o grande desafio era, anterior ao edital unificado, essa sistemática. Então, quando se unifica o edital, facilita, inclusive, para o estudante e a estudante ter o acesso à informação. Porque tem as regras, tem os protocolos, o que precisa de documento, prazo, não fica aquela coisa pulverizada. Aí o aluno correndo, vou correr para fazer residência aqui, vou correr para fazer a EG ali, abrindo vários processos. Acho que isso é uma conquista muito massa da PRAC, né? Para o acesso, inclusive, do próprio aluno. E você já soltou vários spoilers. Bastante, eu sou boca grande. Mas a gente quer saber se realmente vai ter mais projetos ou serviços que a PRAC vai oferecer. Vai, esse é de primeiríssima mão também, né? Exclusivo! Dá um programa de fofoca e eu não tô sabendo. Eu tô criando dois fofoqueiros. Nós estamos já em construção
de uma política, aí é uma política institucional de ações integradas em saúde mental, com o nome de PAISME, por enquanto, né? E eu já estive em João Pessoa com a Coordenação Estadual de Saúde Mental e com a área técnica de lá, com os psicólogos e as assistentes sociais e com a coordenadora do Estado. Nós estamos desenhando uma minuta de resolução que a gente vai instituir um programa de saúde mental, de ações integradas em saúde mental na UFCG. Por que nós estamos fazendo isso? Nós temos um problema gravíssimo de saúde mental dentro das universidades, em todo o mundo, não é só a UFCG. E isso ficou muito evidenciado depois da pandemia, né? E nós precisamos de uma ação integrada para atendimento desse segmento, né? Então, a ideia dessa minuta, né, que nós já estamos em análise dentro dos setores técnicos da UFCG, o desenho da minuta está pronta, depois nós vamos construir um protocolo de saúde mental dentro da universidade. E aí esse protocolo de saúde mental vai consistir, mais um spoiler, ele vai constituir como um protocolo de cuidados, de acolhimento e de cuidados. Porque quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando de ações internas da UFCG, da PRE, da Pró-Reitoria de Ensino, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, da PRAC, daquilo que é do nosso cotidiano, né? das nossas ansiedades do cotidiano, medo de prova, preocupação com atividade avaliativa. Então, nós vamos pensar a gradação disso. O que é a gradação? Quais são os problemas mais recorrentes que chegam, por exemplo, no núcleo de psicologia da PRAC, que atende esses alunos. E aí a ideia do protocolo de cuidados é construir um sistema de acolhimento e de cuidado ao estudante. Mas esse sistema de acolhimento e cuidado ao estudante articulado com a rede de atenção psicossocial. Por que eu digo isso? A UFCG é uma universidade. Ela não é um serviço de saúde mental. Então eu não posso subtrair a responsabilidade da rede de atenção psicossocial porque ela é instituída por lei federal. Ela está dentro do Sistema Único de Saúde. O que nós vamos fazer? Nós vamos oferecer o que nós temos de capacidade instalada dentro da UFCG, dialogando com o Centro de Ciências Biológicas da Saúde, com os cursos de Medicina, Psicologia e Enfermagem, já conversei com a professora Carmen, o Núcleo de Psicologia e de Serviço Social da PRAC e dos campos fora de sede, junto com a PRE e a PRPG. Então, a ideia é criar eu li esses dias um texto falando sobre um ecossistema em saúde mental. Por quê? Nós não podemos fazer ambulatório de saúde mental, né? Porque nós não somos credenciados para tal no Ministério da Saúde, sob risco de penalização, inclusive. Porque nós não temos estrutura institucional para isso. Regis, mas a UFCG podia criar? Não, porque isso é uma responsabilidade da rede de atenção psicossocial. E aí o diálogo com a Coordenação Estadual de Saúde Mental foi esse, da gente articular Souza, Cajazeiras, Patos, Pombal, Cuité, Sumé e Campina nas suas regionais de saúde com as suas regionais da rede de atenção psicossocial. Então, se tudo encaminhar, aí nós vamos ter uma reunião em breve, na semana que vem, com o CCBS, porque nós estamos fazendo esse trabalho coletivo. Né? Isso não é uma coisa pensada pelo pró-reitor. Eu tive a ideia porque eu trabalhei na saúde mental há muitos anos e é um problema que está aqui, ao nosso lado na universidade, dentro da minha sala de aula, aqui no laboratório, ali na cantina, que ele precisa de ser enfrentado. Então, nós estamos fazendo uma discussão aberta, coletiva, com setores técnicos a priori, para a gente pensar protocolo técnico para a intervenção. E aí, quando a gente retornar no 2025.1, nós vamos fazer uma audiência pública para apresentação da política e aí nós vamos começar a coletar indicações da comunidade estudante, da comunidade de servidores também, porque a gente está pensando isso como um ecossistema, né? Então, entra servidores também, a gente vai articular com a Secretaria de Recursos Humanos. Então, logo aí em junho, a gente vai fazer uma audiência pública para discutir essa política de ação integrada em saúde mental com a comunidade, para a gente democratizar a participação, não pela simples democratização como espaço, mas como um espaço que essa participação dos coletivos da universidade subsidiem
demais ações dentro dessa política de ação integrada de saúde mental. Sim, então, fiquem de olho que já vai chegar alguma coisa por aí. Terapia para todo mundo. E assim, as taxas de evasão, né, vão diminuir, né? Porque, na realidade, esses programas institucionais, ele tem esse objetivo do atendimento emergencial, né, dos estudantes a priori, mas isso rebate também nas condições de permanência do estudante, né? Então, acho que são coisas simples, né? Não vai ser uma coisa grandiosa, vai ser uma coisa simples, um piloto, nós vamos começar uma coisa simples, mas bem estruturada, bem organizada e bem articulada com a rede de atenção psicossocial dos municípios. Que eu acho que com isso a gente dá um passo para avançar num problema que tem sido recorrente dentro da universidade, que são as questões relacionadas à saúde mental da nossa comunidade. E eu, quando eu falo comunidade, não só estudante, né? Servidores, terceirizados, né? Todos aqueles que convivem e que estão aqui dentro dessa estrutura chamada UFCG. Então, muito massa, muito massa. Só spoiler nesse programa de fofoca. E para finalizar uma última pergunta, Reginaldo, eu queria pedir para você dar um conselho para os novos estudantes que estão chegando, para os novos chegos, novas pessoas que estão vindo, né? Dá uma dica, algum conselho. Você que faz parte da PRAC. Claro, conselho a gente sempre dá, né? É claro. Bom, então eu vou falar aqui, né? Eu acho engraçado que quando eu cheguei aqui na Paraíba, o pessoal falava fera, né? Lá em Minas a gente chama de bicho. Bicho? Bicho, os bichos, né? Então, um recado para os feras, né? Estão chegando na universidade, conheçam o seu curso, né? Procurem a coordenação de curso. Quem é fora de sede, procura as coordenações de curso e as coordenações locais de assistência estudantil, que são equipes compostas por psicólogos, assistentes sociais, técnicos administrativos, para conhecer o que é a PRAC, né? O que a PRAC oferece de auxílios, serviços, programas e projetos. Porque essa chegada na universidade ela é sempre muito tumultuada, né? Porque é tudo muito novo, a universidade é muito grande, né? E aí eu acho que o movimento que a gente deve fazer é sempre se aproximar do movimento estudantil. O movimento estudantil é muito massa para fazer com que a gente conheça a universidade, né? Conheça o nosso curso, conheça quem é o meu coordenador de curso, quem é o assessor de extensão do meu centro, né? Porque são formas organizadas da gente dar visibilidade do que a universidade tem, porque é um bombardeio de informações, é SIGA, é PSI, é SEI, as pessoas ficam perdidas, né? É normal, isso é muito normal, mas procurem os servidores da universidade, procurem os movimentos estudantis, né? O centro acadêmico do seu curso, para te ajudar nesse processo de integração dentro da universidade. E aí uma dica, acesse o Instagram da PRAC, mas mais ainda, acesse o site da PRAC, prac.fcg.edu.br, porque lá no site da PRAC, vocês vão acessar todas as listas de auxílios e programas que nós temos dentro da universidade. Acessou o site, na barra do lado esquerdo, né, tem todos os auxílios. Você clica e aí sempre vai ter um linkzinho no texto. Esse link é a resolução que dá legitimidade para aquele programa. Que aí você vai saber como acessar, de que maneira, qual o valor, a temporalidade desse auxílio. Não perca esse tempo, né? Porque às vezes te passa um tempo, aluno, mas eu não sabia que tinha auxílio. Tem, né? Basta a gente ir atrás das informações. E nós vamos fazer isso com o Instagram também da PRAC, né? De fazer com que essa informação chegue até você de forma descomplicada, de forma fácil, de que você leia ou escute e entenda o que nós estamos oferecendo para os estudantes. Sim. E para além disso, né, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Aproveitem esse espaço da universidade, que é um espaço gostoso de estar, que ele é diverso, ele é múltiplo, ele às vezes nos assusta, mas é um espaço de potência de vida, né? Eu costumo dizer que a beleza da juventude ela também está na beleza do espírito. A beleza do espírito que eu estou falando da consciência, né? De utilizar esse espaço da universidade não só para aprender conhecimento, mas para ter acesso à cultura, à informação, à organização coletiva de estudantes, né, como forma de construir uma identidade profissional que não seja apenas aquela técnica de aprender o conhecimento, de aprender a ser advogado, de aprender a ser médico ou de ser assistente social, mas é de construir para a vida. A universidade pública ela está para construir para a vida. Então, esse é o recado para vocês. E se tiverem necessidades mais específicas, façam contato
com a gente na PRAC, que nós teremos o prazer de respondê-los e respondê-las. Sim. Isso! Então, Reginaldo, eu agradeço por você ter vindo aqui, conversado com a gente, ter falado um pouco sobre como funciona a PRAC e o trabalho que você desenvolve lá. Sim, muito obrigado, Reginaldo. Muito obrigado mesmo. Foi muito produtiva essa conversa. Espero para vocês que estão assistindo agora também tenham aprendido muita coisa. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui à vontade que a gente responde. Pode mandar mensagem no Instagram, no YouTube, em todo lugar que a gente responde. Exato. E bem, e para finalizar, você que ficou até aqui, PRAC perto de você, informações que acolhem, serviços que transformam. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @prac_UFCG, e até o próximo encontro. Beijo! Tchau, tchau. Tchau.